Fala, nação, 15 milhões de euros pelo Pedro? Tá complicada essa história aí da possível venda, possível saída do nosso 9 bolado. Vamos falar também sobre a possível saída do Juninho e do Wallace, né? Um jovem jogador que já desperta o desejo em clubes europeus. E falando sobre a nossa base, Pedro Leão marca mais um gol. São 21 jogos com 16 gols feitos. E falando sobre os nossos jogos, né? Flamengo jogou pelo Sub-17 e também pelo Sub-20 do Campeonato Brasileiro das categorias. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre a nossa base, 2 partidas no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro das categorias Sub-17 e Sub-20. E vamos começar pelo Sub-17, foi a primeira partida dessa semana, na terça-feira, às 3 horas da tarde, o Flamengo jogou contra o Bahia fora de casa, né, jogo com transmissão, graças a Deus, dá pra gente acompanhar aí, principalmente, a maior joia desse time, que é o Rian Roberto. Rian Roberto marcou o seu gol, Luiz Guilherme também, e o Flamengo, logo aos 5 minutos, né, o Rian Roberto, ele joga aberto pela esquerda e ele é aquele típico jogador que vai driblando, puxando ali para a grande área e batendo muito bem, né? Conforme foi esse primeiro gol que vocês estão vendo pelo time rubro-negro, logo no comecinho do jogo. Tem muita velocidade e se a bola chegar na frente do gol, ele finaliza muito bem, mano. Olha o Flamengo chegando com um chute de longe, surpreendeu ali o Jampa. Gol do Flamengo. Chute ali de longa distância, pegou muito bem na bola o Rian Roberto. Olha só, um escanteio. Aberto aí o Bahia. Teve atenção ali na marcação, né, Marcelo? A bola acabou passando por todo mundo, assim, meio de supetão, né? Depois o Bahia empatou, né? E um asterisco aqui, muita gente reclamando da narradora, mas galera, ela é da TV Bahia, né? E tem algumas TVs de clube que nem narram praticamente o gol adversário, como foi o caso dela. Então, muita reclamação nos comentários dessa narradora, mas lembrando que ela é da TV institucional do adversário, tá? Bahia empatou o jogo, ela foi ao desespero, né? Só faltou chorar narrando, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Rian Roberto, ele deu um passe em profundidade, mas com muita qualidade. Aí o jogador do Flamengo foi e cruzou, se eu não me engano foi o Jefinho, cruzou. O Luiz Guilherme, né, pegou a bola de costas, mas como um belo de um artilheiro que ele é, ele virou, chutou pro gol. O Flamengo meteu 2-1. Fica com ela ali o Gabriel Amâncio, Rian Roberto. Tentou mandar mais na frente, olha o Flamengo chegando, tem que ter cuidado, o Bahia na cara do gol! Aí não deu chances nem pro Jampa, nem pra ninguém ali perto, tava dentro da área sozinho o Luiz Guilherme. E o Flamengo acaba fazendo o segundo no último minuto desse primeiro tempo, Marcelo. Encaixar a marcação, mano. É claro que o centroavante ali... No segundo tempo foi mais morno o jogo e no placar final o Flamengo ficou com esses 2-1 mesmo, subiu um pouquinho na tabela, agora está na 5ª colocação com 8 jogos disputados e 15 pontos conquistados. Mais uma observação aqui, se eu fosse o Felipe Luiz, né, eu já pensaria em puxar o Rian Roberto para o time profissional, mesmo que não seja para ele ficar em definitivo, mas para ele ir se adaptando, né, fazendo alguns treinamentos, depois volta para o Sub-17, mas muita qualidade esse menino tem com a bola nos pés, né, vai dar ainda muitas alegrias para a nação rubro-negra caso ele seja aproveitado no time profissional. E é o que eu falo sempre, galera, independente do resultado da base, o principal objetivo das categorias é de formar jogadores para que eles sejam aproveitados no time principal, no time profissional. A gente, lógico, quer que sempre o Sub-20 e o Sub-17 eles vençam as suas partidas, que a gente seja campeão de todos os torneios, mas o principal objetivo é ceder jogadores. E isso o Sub-20 tem feito e o Sub-17 ele tem demonstrado aí que tem bons jogadores também que pode até pular de categoria aí direto pro profissional, pelo menos para alguns treinamentos, ok? E eu queria também saber a sua opinião, porque ela é muito importante, coloca ela aqui embaixo, principalmente sobre o Rian Roberto. E falando sobre o Sub-20, na data de ontem, o Flamengo jogou contra o Bragantino, partida com imagens, infelizmente o resultado foi negativo, 2-1 pro Bragantino e o gol marcado pelo Flamengo foi do Pedro Leão. É mais um desses jogadores que eu quero que a gente fique de olho, que vocês observem. O menino tem 21 jogos nesse ano de 2025 e tem 16 gols marcados, né? Um número absurdo, praticamente 0,8 de aproveitamento em relação a gols, né? E isso sem contar passe para gol. Mas o Pedro Leão, ele tem uma qualidade ímpar, né?
Ele lembra muito o Pedro, centroavante do Flamengo, por isso que eu digo, né? A gente quer caçar centroavante fora do Flamengo, quer de qualquer jeito. Tem essa história aí da venda do Pedro, que o Mauro César soltou na mídia, que o Flamengo tem a intenção de vender o Pedro. Galera, a gente, primeiro, na minha opinião, antes da gente ir para o mercado, a gente tinha que testar jovens jogadores, né? Porque além de valorizar o ativo do clube, a gente pode descobrir algo novo, né? Novo ali para o time profissional, que vai gerar muita qualidade e ganho técnico dentro de campo. Então eu testaria. O Pedro Leão é um desses jogadores que eu já colocaria no time profissional para ser o reserva do Pedro e para entrar em algumas oportunidades, porque faro de gol o moleque tem. O resultado foi negativo, foi 2-1 para o time do Bragantino. E na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 5ª colocação com 26 pontos e 16 partidas. Então a gente tem que ficar de olho para não ficar de fora desses 8 primeiros colocados, porque só faltam 3 jogos para terminar essa primeira fase. Na próxima a gente já entra, se Deus quiser, nas quartas de final. É isso sobre o Sub-20, sobre o Sub-17, principalmente para a gente falar sobre alguns jogadores que, na minha opinião, já podem começar pelo menos a treinar com o time profissional, com o time do Felipe Luiz, porque aí a gente economiza dinheiro e ainda testa bons jogadores. Se não der certo, a gente vai para o mercado e contrata outros, mas pelo menos testar eu acho que valeria a pena. Queria saber muito a sua opinião, quais jogadores da base que vocês observam que vocês colocariam no time profissional para pelo menos treinar e ir se ambientando. Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E falando sobre o mercado da bola, 3 assuntos diferentes. Pedro, nosso centroavante bolado, nosso 9 bolado. O Wallacian, que é um moleque bolado também, né? Chegou com tudo aí no time profissional, artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo e tem time de olho já nessa nova descoberta rubro-negra. E também tem o caso ali do Juninho. Vou começar falando sobre o Juninho, que é o caso mais curto aqui, é o resumo mais tranquilo que a gente tem para fazer. 2 clubes da Arábia Saudita, segundo o jornalista Vene Casagrande, pretendem contratar o nosso atacante. Seria uma contratação por empréstimo, né? Lembrando que o Flamengo gastou 31 milhões de reais, né? O Boto contratou achando que ele iria dar certo no Flamengo, mas a princípio realmente ele não deu certo, né? Ele não conseguiu mostrar para o que veio, né? O Flamengo gastou 31 milhões e a princípio não emprestará o jogador. Se emprestar, será aquele empréstimo casado com uma venda, né? Segundo o jornalista, os clubes da Arábia Saudita pretendem dar uma boa compensação financeira caso contratem ele em definitivo. Mas primeiro eles querem o jogador por empréstimo. E pode ser que o Juninho dê certo lá, porque é um jogador que jogava muito bem no Azerbaijão. E pode ser que na Arábia Saudita ele dê certo, mas no Flamengo ele não mostrou para o que veio, né? Gastamos ainda uma boa grana nele, 5 milhões de euros. Agora, o Boto com muito dinheiro no bolso, aí ele tem que provar que realmente é muito competente, porque com muito dinheiro e a janela do meio do ano aberta, terá que trazer bons nomes para compor esse elenco e jogadores também para o meio de campo, né? Porque a gente está sem o Gerson, sem o Pulgar, temos somente ali o Jorginho, o Everton Araújo e o Alan, né? O De La Cruz a gente até tem, mas até quando? Volta e meia ele se contunde. Então o Boto tem que ir feroz e aí ele vai mostrar para a torcida realmente que ele é competente por contratar nomes que deem certo no elenco rubro-negro, diferentemente do caso do Juninho. Então, em relação ao Juninho, é isso, né? 2 times da Arábia querem ele por empréstimo e o Flamengo irá negociar aí essa saída do nosso atacante. Falando sobre o Pedro, a notícia mais cabulosa que a gente viu na data de ontem foi dada pelo jornalista Mauro César, né? Que categoricamente falou em relação a valores para a venda do Pedro e também sobre a intenção do Flamengo em se desfazer de, na minha opinião, um dos melhores centroavantes do mundo, tá? Segundo Mauro César, o Flamengo espera alguma proposta para poder vender o Pedro, né? E o mais absurdo de tudo são os valores, né? Primeiro que a gente não tem mais nenhum centroavante no time. O Gabigol foi embora, o Juninho não deu certo, a gente ficará só com o Pedro. E o Flamengo com essa intenção de se desfazer do Pedro, né? Logo depois dessa notícia do Mauro César, o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que era mentira isso. Só que o Mauro César mostrou os prints da conversa com a fonte de dentro do Flamengo. E essa fonte revelou o mais absurdo de tudo: o preço que o Flamengo pretende vender o Pedro, né? 15 milhões de euros. Um valor que, na minha opinião, é um valor de pinga. Já critiquei a saída do Gerson, que se valorizou na Copa do Mundo, mas como o Flamengo tinha botado o valor dele de 25 milhões de euros, aí
não tinha o que fazer, né? Foi paga a multa e o Flamengo ficou com uma mão na frente e outra atrás. Botou um dinheiro no bolso, mas perdeu muito mesmo tecnicamente dentro das 4 linhas. Lembrando que o jogador tinha contrato até 2027, o Flamengo renovou e baixou a multa para esses pífios 25 milhões de euros. Eu digo pífios porque encontrar um meio-campo pronto, igual ele, no mercado, por 25 milhões de euros é impossível, tá? Igual a ele, esquece por esse valor, somente por valores acima. Por isso que o Zenit foi lá e pagou, pô. Por isso que o Al Nassr queria pagar logo o valor. Vocês acham que que o Flamengo botou um valor muito alto para ele? Negativo, galera. Não gostei dessa saída do Gerson, ainda mais pelos valores que o Gerson foi vendido. Se o Boto tá lá, é para negociar. Colocasse a multa dele de 40 milhões de euros. Se algum clube quisesse contratar, negociava, porque a gente conseguiria um valor maior nessa saída do Gerson que aconteceu, ok? Pelo menos na minha opinião. Sei que virão várias críticas quando eu falo sobre isso, um monte de gente nos comentários ficam falando: mas ele já tinha 28, é ótimo pro Flamengo financeiramente. Flamengo não é banco, galera. Flamengo não é um banco. Flamengo é um time de futebol. A gente precisa de jogadores dentro do campo, não de dinheiro nos cofres. Tem dinheiro nos cofres? Beleza, vai lá e contrata jogadores prontos que chegam e joga ali, pelo menos parecido com o Gerson, que eu acho difícil de acontecer. Mas vamos ver essa janela do meio do ano. Em relação ao Pedro, é isso, 15 milhões de euros para mim é dinheiro de pinga para um dos melhores centroavantes do mundo, tá? Sei que o Pedro voltou, não voltou daquele jeito, mas galera, 7 meses parado, o cara precisa de um tempo para se readaptar, ok? E sobre o Alacian, o Wolverhampton tá na intenção de contratar o jogador. O jogador tem uma multa de 40 milhões de euros, mas segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo, se receber uma proposta de mais ou menos 15 milhões de euros, se desfaz dessa jovem joia, né? Um jogador que tá dando muitas alegrias para a torcida, né? Veio da base muito bem, chegou no time profissional e está indo muito bem também. Foi o nosso artilheiro na Copa do Mundo de Clubes. Não gostaria da saída do Pedro, nem da saída do Alacian. Em relação ao Juninho, realmente, para mim, é indiferente, né? Um jogador que não tem um salário tão caro, mas que não tem demonstrado dentro de campo aquela qualidade que o Boto enxergou na hora de contratar. Agora o Boto tem a obrigação, porque é a função dele, de ir no mercado e contratar bons jogadores, tá? Porque agora tá com dinheiro no bolso. Agora não tem essa desculpinha de que o caixa está baixo. Não tem essa desculpinha não. Vai ter que ir no mercado e terá que contratar bons jogadores, porque o Flamengo precisa de um elenco robusto, né? Robusto de jogadores com qualidade para entrar e jogar no time titular também. É isso sobre o mercado da bola, queria muito saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo, é sempre muito importante pra gente aqui da Fla Geral. E agora vamos aguardar, porque logo já retornam a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.